habilidade do Facundo para poder fazer o gol, mas o Rios, toda a jogada dele. Né? Monstrão, tá monstrão também. Aquele contra-ataque dele, puta contra-ataque dele também, né? Que ele pegou pro Maurício. Aí a gente teve o gol do Alan, mas o Paulinho para mim pareceu que estava um pouquinho mais na frente mesmo. Para mim pareceu pouca coisa, mas para mim pareceu estar um pouco mais na frente. O jogo terminou, os caras traçando as linhas lá do impedimento. Ô Serdã, desculpa te cortar aí, ó. O Abel já tá rolando a coletiva, vou colocar a coletiva dele. O pessoal que tá perguntando do Clebão, o Clebão hoje tá no SBT, né? Tem a Arena SBT depois do jogo aí do Santos, tá jogando contra o Atlético Mineiro e do Flamengo contra o Juventude. Já depois cola lá com o pessoal lá, que tá todo mundo lá no Arena SBT. Eu só discordo do Abel quando ele tenta minimizar as partidas péssimas que a gente fez no Campeonato Paulista, entendeu? Quando ele coloca que, não dá para ganhar sempre. Isso aí a gente sabe que não dá para ganhar sempre. O que a torcida estava cobrando, o que a gente estava cobrando era a atitude do time. A atitude do time, né? E a gente mudou a atitude, né? O time mudou de atitude. É só ver a atitude que a gente jogou sábado e a atitude que a gente jogou hoje, né? E a atitude que a gente jogou o primeiro jogo da Libertadores fora. Então, assim, a atitude do time mudou. O pensamento do time me parece que mudou. O pensamento de um time que quer ganhar, que quer conquistar. Essa está sendo a diferença. Eles estão transmitindo isso para a gente. Eles estão transmitindo. Para a gente que está assistindo, a gente está sentindo que o time está querendo vencer, está querendo ganhar. E a gente viu jogos que parecia que o time não estava querendo porra nenhuma, entendeu, cara? Né? Que o time estava jogando por jogar, velho. Estava jogando mais um jogo, né? Então, assim, essa é a única parte que eu discordo, né? Que as críticas vão vir mesmo. As críticas vão vir. Hoje, por exemplo, se a gente perde o jogo, não daria para ter uma crítica em cima do time, porque o time o time buscou. Você tinha acabado de dizer a questão de quantas chances a gente teve no primeiro tempo. A gente falou isso antes de ir para a coletiva, que o Inter teve mais posse de bola, mas do Palmeiras foi mais perigoso, né? A gente falou, e você falou, né? A gente teve 8 chances e o Inter teve uma. Ou seja, a gente está enxergando isso. O torcedor está enxergando isso, né? Então, quando o torcedor enxerga que o time quer vencer e que o time está buscando, irmão, é isso. Não, a mudança de atitude do time é tão absurda, Seda, que a gente está falando do Giai, cara. Que há 3 jogos atrás, a gente falava, era o terceiro. A gente colocava Mike. Por isso nem estava jogando, Léo. Nem estava jogando, nem entrava. Nem era opção. Nem era opção na lateral. De repente. E ele só voltou a colocar ele porque ele demonstrou quando ele entrou que ele estava afim e está num momento diferente. Mas talvez o esquema de jogo tenha facilitado o moleque a jogar. E o Felipe Anderson também. Porque está jogando numa posição mais próxima do que ele está acostumado a jogar, que ele tenha jogado a vida toda dele. Certo? Então, assim, o coletivo mudou. Ele mudou o esquema de jogo e o coletivo mudou. O time incorporou. O time acho que entendeu o que ele estava querendo, certo? E as pessoas, os jogadores, cada um pouco mais à vontade dentro de um esquema que está funcionando no coletivo, né? O capitão tá voltando a jogar, né? O nosso zagueiro, o Mikael, mesmo que eu não posso dizer ainda que ele tem a mesma qualidade técnica que o Kleber, mas em termos de disposição, eu enxergo ele sendo um Kleber, você entendeu? Então, assim, hoje a gente jogou com 2 zagueiros e a zaga estava bem postada, a zaga estava jogando com seriedade, né? O Piquerez hoje nem fez as mesmas partidas que ele fez das últimas, né? Mas foi bem também. Ou seja, você vê, o time inteiro bem na marcação, né, Serdã? Na marcação, principalmente, todo mundo se entregando na marcação.
porque o Inter já logo de cara mostrou a proposta do jogo do Inter, era vir para cima mesmo, pressionar o Palmeiras. Então o Palmeiras hoje na marcação foi excepcional, cara, foi excelente. Todos, individualmente, todos foram bem. Todos o Moreno foi bem. E o Rios, que nem eu falei, para mim o Rios foi o melhor em campo. A gente deve o gol ao Rios, que não desistiu da bola, roubou a bola bem pra caralho, né? Num lance dentro da área que estão falando besteira, ou que falaram besteira, não foi porra nenhuma, porque ele tirou a bola primeiro. Foi nada lá, mano. Tirou a bola primeiro, e aí ele não estava na disputa de bola quando o pé dele vai na cara do cara. Entendeu? Ele já tinha tirado a bola. Aí o que acontece depois é outra coisa, né? Então, assim, bem, e aí é isso. É isso. O time mostrou para o torcedor que está querendo buscar, que está querendo ganhar. E aí a gente bate palma. E aí a gente fica feliz. E é isso, Abel. Tá certo. Assim. E o outro que deu a vitória para o Palmeiras hoje foi o Everton naquela defesa dele lá, queima-roupa, que duas defesas. Duas defesas. E aquele chute a queima-roupa dele lá que ele pegou com a perna direita. Ele vibrou pra caramba. Ele vibrou pra caramba nessa defesa. Foi um gol também. Então, isso tudo vai mostrando que o Palmeiras realmente está se acertando. É a quarta vitória seguida do Palmeiras? Ou seja, a quarta? Isso, Então, a quarta. A quarta. Então... a gente foi brasileiro, porque a gente ganhou fora no brasileiro, ganhamos do Gambá e ganhamos agora, e ganhamos da Libertadores. É isso aí mesmo. Então estamos no caminho, Serdã. Hoje o Palmeiras mostrou que jogou gigante contra um time que não perdeu na temporada, difícil pra caramba. O Palmeiras tem dificuldade de ganhar do Inter lá. Sempre. Então foi um jogo de igual para igual lá contra os caras, um time ajeitado do Inter, que a gente sabia que ia ser difícil pra caramba. Então hoje o Palmeiras saiu gigante, cara. Gigante. E eu vou te falar que é uma vitória que, assim, se a gente colocasse na ponta do lápis lá, falasse, o empate seria legal, né? Já um pontinho lá, se você contasse na matemática dos pontos corridos lá, falasse, vamos contar um pontinho lá contra o Inter, tava bom, mas foi uma vitória gigante para uma sequência do Palmeiras, que é que até o jornalista falou, o Palmeiras vai jogar de 6 jogos, 5 fora, 1 em casa só. De 8, acho que são 7, Léo. A gente vai pegar agora o Fortaleza fora, o Bolívar pela Libertadores. Já contra o Inter, já são 3. O Inter, Fortaleza, Bolívar. Aí vem o Bahia em casa, depois vem outras 3 jogos fora. Ceará, Vasco e o Cerro pela Libertadores. Então... de 7 são 6, né? Isso. De 7 são 6, isso mesmo. Então é uma sequência do Palmeiras bem difícil mesmo. Até por isso eu acho que também ele tirou o Vitor Roque. O Estevão hoje não sobressaiu, como sempre, mas é o Estevão, né? Eu acho que até por isso ele tirou os meninos, para dar uma descansada também, porque o Vitor Roque deu uma arrancada no segundo tempo ali pela esquerda, foda demais. Os moleques correram pra caramba. Mas o Estevão teve alguns momentos que ele hesitou o passe, que ele poderia ter dado o passe mais açucarado para os caras e ele deu uma hesitada. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, Léo, e vou dizer, é isso. Eu acho que ele tem reclamado coisa que ele não fazia, velho. Hoje, quando os caras não tocam para ele reclama. Teve uma bola do Vitor Roque, foi o Vitor, que o Vitor cortou e bateu, né? Acho que no primeiro tempo ainda. E ele reclamou, só que ele não estava numa posição tão simples para o cara enxergar ele. E outra coisa, o Vitor é atacante, viu? Ele não vai cortar dentro da área e levantar a cabeça para ver se acha alguém. Ele vai cortar e bater pro gol, que é o que o Estevão faz. Que é o que o Estevão faz. E o Estevão deu uma reclamada. Acho que hoje ele deu umas 2. Ele já tinha dado no jogo anterior também. Então, assim, o Estevão tem que tomar um pouquinho de cuidado, mano. Não tem que falar do moleque também. Ele segura a bola lá no ataque, né? Não tem que falar. É que, assim, tem alguns momentos no jogo que a gente assistindo, vê que ele poderia ter... Ele deu umas hesitadas em tocar a bola em alguns momentos.
poderia dar mais perigo no ataque lá. Mas eu acho que isso daí depois também o Abel vai chegar lá, vai falar, Estevão, dá uma olhada aí, vai, vê aí o que você tá fazendo aí, né? Acredito. Vai corrigindo lá. Moleque também. E outra, ele o esquema de jogo mudou e hoje ele não é mais tão acionado como ele estava sendo, né? Tem isso também, né? Então ele deve sentir falta também. Fala, caralho, mano, quero jogar. A gente passou o Paulista inteiro só jogando bola no moleque e de repente, trocou. Chegou o Vitor Roque, chegou o Paulinho, chegou os caras juntos aí. Ele fala assim, caralho, quero jogar também, caralho. Pô, eu vou ficar aqui olhando vocês aí, toca a porra da bola também. É isso, a gente tinha uma dependência dele e a gente cobrava isso, né? A gente falava que estava mais, né? Então é foda, cara. A gente também tem que. Tu tá pagando 3,75 olha o empate. Olha o Palmeiras e o gol do Palmeiras. Chegou pelo lado direito o time do Palmeiras no momento que era todo do Internacional, O Palmeiras chegou na frente e colocou a bola na rede, tá aberto o placar no Beira-Rio. Uma coisa impressionante, não poderia ser pior o momento, porque uma ducha de água fria num time que estava melhor no jogo. Facundo Torres. Olha aqui, ó. Torres chegou, bateu com a vamos lá, vamos ver esse lance do Bernabei, porque ou o Bernabei, ele sofreu a falta, ou ele é um dos responsáveis principais por esse gol. Tô vendo agora o lance de novo aqui. Vamos ver. Olha, não sei se ele não é chutado por baixo, hein? Vamos prestar atenção nessa revisão. Porque para o Bernabé, agora de novo. Vamos ver se ele é chutado por baixo. Ah, não sei. Acho que não. Vamos ver. Lédio, o momento era todo do Internacional e o Palmeiras chegou uma vez nesse segundo tempo e fez 1-0, Lédio. O Inter pressionava o Palmeiras, Brito, mas time bom é assim, é difícil, não dá para dar espaço, não pode errar em nenhum momento. O atacante do Palmeiras apareceu sozinho na área para marcar, mas o Inter tá no jogo, não tem nada perdido, Brito. Lembrando, o juiz vai terminar o jogo. Termina o jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter perde uma longa invencibilidade, injustamente. Foi melhor que o Palmeiras Internacional. Foi melhor que o Palmeiras Internacional no segundo tempo. Chegamos a 40 mil telas acompanhando a super jornada Colorado KTO. Injustamente o Internacional perde, a torcida sente isso. Derrota injusta do Internacional. E eu não estou tirando méritos do Palmeiras na partida. Este timaço do Palmeiras. Eu estou apenas salientando que os méritos do Internacional, especialmente no segundo tempo, foram suficientes para que o Internacional, no mínimo, tivesse empatado esse jogo. Essa é a minha primeira consideração. Foi injusta a derrota do Internacional. Segunda consideração que eu quero fazer para vocês. Foi um jogaço de futebol. De dois times que estão brigando pelo título brasileiro, em que qualquer resultado pode acontecer. Antes que apareça alguém aqui fazendo terra arrasada, eu digo, porque eu sou o cara que não aceita perder. Eu sou o cara que geralmente, quando o Inter perde, eu saio buscando culpados e eu dou pau em todo mundo. Hoje, este mesmo, que vocês estão acostumados, olho para vocês nesta câmera e digo, faz parte. Bola que volta lá atrás para Gustavo Gomes. Domina na perna direita, o Inter tenta fechar a porta com Alan Patrick, ele faz o lançamento, é bom. No costado da zaga do Bernabé, vem junto com ele Richard Rios. Ficou pedindo falta o Bernabé, a arbitragem mandou seguir. Bola que vem, é gol do Palmeiras. Vai chama o VAR, tem falta no Bernabé. Achei falta em cima do Bernabé, bota pra rede por aqui Facundo Torres. E a gente vai aguardar aí. O árbitro mesmo não tá convicto, tá? A ação do VAR. Só vendo agora, porque é complicado da forma que ele saiu. Lance. A gente vai confirmar aqui. Nessa hora é bom o delay, né, que tem na transmissão. Vamos ver o que aconteceu. Teve o lançamento do Gustavo Gomes, disputou a bola no alto o Richard Rios com o Bernabé. E aí o Bernabé
Não sei, hein? Olhando assim, não sei, acho que vai validar o gol do Palmeiras, vai valer o gol do Facundo Torres, hein? Porque ele não leva a perna de perigo alto, né? Acho que o Bernabé vacilou no lance. Acho que ele foi. E vai ser confirmado o gol do Palmeiras. Eu sem ver com vocês aqui, porque eu tava olhando outra situação, o Bernabé me pareceu ter sido derrubado pelo Richard Rios. Vocês não acharam isso? Não, a imagem aqui não deixa claro. A imagem foi bem clara ali, mas... acho que a imagem não mente aqui, vamos ver. Bola pro Richard Rios, ele contra o Bernabé, sou mais Bernabé. Bernabé brigou, acabou não conseguindo ficar. Deu mais pro Richard Rios, cruzou, bola pra dentro da área, Facundo Torres bateu pro gol. Gol da equipe do Palmeiras. O Bernabé ficou sentindo, tá reclamando com a bandeirinha. O Bernabé pareceu ter tomado uma falta no lance. Não sei se a imagem pode me desmentir, mas o Bernabé ele estava inteiro no lance contra o Richard Rios. E na briga o Richard Rios derrubou o Bernabé e ficou com a bola. Os jogadores do Inter fazem uma convenção em volta da arbitragem. Nani vai ter que ter revisão no VAR. Vamos ter que rever o lance, mas pelo lado direito o Palmeiras conseguiu chegar e aí faltou, né? Faltou a marcação do Inter dentro da grande área. O passe que cruzou toda a área do Internacional, rasteiro, chegou no Facundo Torres. Ele e o Antony, sem nenhuma chance de defesa ali pro Antony, ele ainda dominou, analisou onde era o melhor lugar para finalização, conseguiu finalizar para o fundo da rede. O Palmeiras abre o placar no Beira-Rio no momento em que o Inter era melhor em campo. Tá caído ainda o Bernabé, o árbitro da partida tá indo já conversar com ele por lá, já mandando levantar, e os jogadores do Inter cercam a arbitragem, Tainan. E a gente tá vendo agora no replay exatamente esse gol. Lançamento era pro Richard Rios, ganhou, pintou o cruzamento, olha o Palmeiras chegando! É gol deles, é gol do Palmeiras, Facundo Torres, gol do Palmeiras! O Inter cobra uma falta em cima do Bernabé, tá? Na origem do lance. Tá lá o Fernando, o Alan Patrick, o Rogel. O Bernabé teria sofrido uma falta, né, na origem do lance. O árbitro não deu, veio o cruzamento. E o Facundo Torres sozinho, né, no segundo pau. Acabou deslocando o Antony, colocou na rede. 1-0 para os caras, Ernest. Por enquanto, né? Vamos ver a revisão. Cara, foi na frente do auxiliar ali, né? O auxiliar não marcou nada. Me parece que vai marcar o gol, né? Não adianta, mas velho, é o seguinte, né? Em cima do Bernabé, nas costas lá do Bernabé, era aquilo que a gente falava desde o primeiro tempo. Eles estavam com uma bola mais longa, espetada em cima dos laterais pra gente pegar e simplesmente não ter... Invicto das maiores ligas do Internacional. E o que aconteceu? O Palmeiras foi lá no Beira-Rio e fez 1-0 no Inter. Levou a vitória. Ganhou o jogo jogando bem. O Palmeiras jogou bem porque eu fiquei acompanhando os dois jogos aqui. E aí o Corinthians perde pro Fluminense. É impressionante, impressionante, mano. Impressionante que passa ano, sai ano, nada muda no futebol. Continua o domínio desse esporte que eu não aguento mais. Gol do Furunco, velho, gol do Furunco, pelo amor de Deus, cara. Ai, só pra estragar o meu feriado, que eu vou pra estrada daqui a pouco, pegar a estrada na madrugada, só pra ir com raiva, remoendo isso na minha cabeça. Como é que o cara dorme agora? Como é que o cara dorme agora? Então, letada na Neoquímica Arena, é paulada no Beira-Rio, velho. Só São Paulo que ajuda. São Paulo não presta pra nada também, pelo amor de Deus, só São Paulo que ajuda. E daqui a pouco o Santos ajuda também. Mas o Corinthians não se ajuda. E os porcos, meu Deus do céu. Agora os porcos começaram. Até o Giai jogou bola. Até o Giraia jogou bola. O Fábio Assunção da Shopee, o Calbi Penteado jogaram bola. Até esses caras jogam bola e a gente não joga. É o seguinte, ó. O Palmeiras ganha a 5ª partida consecutiva. A 5ª. Em 6 jogos, o Corinthians ganhou um jogo. Somente um jogo. Perdeu 3. Não é isso, Luan? Perdeu 3. Em 6 jogos, ganhou 1, perdeu 3 e empatou 2. Isso é muito ruim. E aí o Palmeiras ganha do Sport fora e do Internacional, que não tinha vencido no ano. Que não tinha perdido no ano, melhor dizendo. Palmeiras vai lá no Beira-Rio, ganha 2-0. Ganha 6 pontos dos 10 que tem, ganhou 6 fora de casa. Quem vai brigar pelo título? O Palmeiras. Por quê? Porque os caras correm, têm disposição. Dá uma olhada no time do Corinthians nos 2 últimos jogos. Tá de brincadeira. Parabéns, Abel Ferreira. O Inter é o único time invicto das melhores ligas do mundo. Toma!
Pegou o Palmeirinha, sabe o que é isso, a diferença do Palmeiras pro Corinthians? Time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro, time que pensa grande, ganha esse tipo de campeonato aqui. Esse tipo de jogo tem que ganhar para ganhar um Brasileirão. Fora de casa, adversário difícil, sabe? Tudo jogando contra, um jogo feio. Mas o que acontece? Saiu com 3 pontos. Time que quer ser campeão brasileiro, vence esse tipo de jogo. Não perde em casa pra Fluminense. Pra Fluminense de Renato Gaúcho, que acha que inventou a bola. Aí, tá aí a diferença. E só, olha, outro gol do Palmeiras anulado, por coisa pouca também. Palmeiras mostra mais uma vez que é um time calejado, que vai brigar pelo Brasileirão. Esse jogo, pra mim, era um divisor de águas pra saber o que o Palmeiras queria realmente nesse campeonato. E o Palmeiras vai brigar pelo título do Brasileirão. Palmeiras, Flamengo e Inter, pra mim, são francos favoritos. E o Palmeiras ganhou do Inter no Beira-Rio. Era o único time invicto nas ligas do mundo. Aí, ó. Aí vai o Palmeirinha, o Corinthians ressuscitou o Palmeiras. Ressuscitou o Palmeiras, agora aguenta. Eu aguento, né? Não é os jogadores. Não é Félix Torres, né? Não é Mãozinha de Jacaré. Não é o José Martínez que entra e só faz cagada. É eu que aguento. É eu mesmo. Parabéns aos envolvidos. Facundo Torres fez o gol da vitória do Palmeiras. Jogou muito bem, né? Um jogador que tanto ataca quanto defende. E hoje foi premiado com esse gol. O Palmeiras soube controlar a partida. Sabe jogar esse tipo de jogo. Sabe defender, sabe atacar nos momentos certos. E o Inter se viu amarrado no esquema tático do Abel. Abel, modo on fire. Abel voltou a ser o Abel Ferreira que a gente está acostumado a ver. E ó, Paulinho entrou no segundo tempo, né? Maurício entrou no segundo tempo. O Palmeiras tem repertório, tem elenco e vai brigar por esse Campeonato Brasileiro. Eu não sei mais o que eu faço. Ei, caralho, mais uma vitória do Palmeiras. Abel Ferreira tá fazendo de novo o Palmeiras voltar a jogar bola, né? E o Palmeiras tem uma vitória importantíssima. Segunda vitória seguida do Palmeiras. O Palmeiras vence o Internacional. O Inter tá todo mundo falando aí que é o melhor time do Brasil atualmente, com o melhor futebol do Brasil. Era o único invicto do campeonato. Verdade, ó. O Inter não tinha perdido ainda esse ano, se eu não me engano. E o Inter perdeu. Muita gente, como eu, acho que o Internacional, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, mas mais abaixo, vai disputar o título, mas eu acho que o Inter tá abaixo do Palmeiras e Flamengo, e provou aí. Eu vi os melhores momentos, não assisti o jogo, pelos melhores momentos que eu vi, o Palmeiras jogou melhor que o Inter, fez até o segundo gol aí, mas anularam.